Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal e se o assunto construção patrimonial para viver de renda te interessa, esse canal aqui é para você. Então já se inscreve e se ao final desse vídeo ele te acrescentar na sua vida como investidor, já deixa aquele like e compartilha aí com o maior número de pessoas para o canal crescer e consequentemente impactar cada vez mais vidas aí, cada vez mais pessoas que buscam essa construção patrimonial para viver de renda. Beleza? Hoje nós vamos falar de um fundo que eu gosto, eu sempre falo bastante, não só aqui, né, mas lá nas minhas redes sociais também, lá no Instagram eu sempre trago sobre esse fundo que é o Kiso 11. Ele tem uma característica peculiar aí que poucos não, acho que quase ninguém tem essa característica do Kiso 11, que ele é bem semelhante a um ETF. O que é um ETF? É um fundo de investimento negociado em bolsa de valores, né? Mas aí no gosto do povo como fundos de índice, quando na verdade essa não é a definição de fato de um ETF. Tá? Ele é um fundo, ele segue regras objetivas, né? Mas ele não tem como definição propriamente dito como um fundo de índice, beleza? Mas popularmente é chamado de fundo de índice, então vamos com todos vocês, né? Vamos com a população, né? Vamos da forma com que você entender já está valendo, tá bom? Vamos lá, sobre o Kiso 11, ele é um FOF, né? Um fundo que investe em outros fundos. A gente vai ver que as regras objetivas, ele segue aí o índice, né? Suno 30, tá? Então, preço sobre valor patrimonial, sendo negociado aí com um ligeiro desconto de 6%, tocado aí pela Quilima, eu acho que é assim que se fala, né? Ou é Quilima, enfim. Então, a representatividade no IFIX é pouco representativo, 0,3%, mas já é bastante coisa aí principalmente aí pelo período, desde o momento do seu IPO até hoje, então uma representatividade razoável. Número de cotistas vem crescendo aí ano após ano, mês após mês, 131.430 cotistas, PL do fundo 364 milhões, liquidez média diária passou aí da casa dos 1 milhão, então ele ficou um bom tempo aí abaixo dos 1 milhão. Então 1 milhão é o que a gente considera bem seguro, então uma liquidez boa, você consegue vender e comprar aí a qualquer momento. E sobre a sua distribuição de rentabilidade, de dividendos, não rentabilidade, enfim, ganho de capital, né? No último mês, 0,97%, nos últimos 3 meses, acumulado 2,78%, nos últimos 6 meses, 5,39% e 10,91% acumulado aí nos últimos 12 meses. Vamos agora a uma parte importante aqui, né, que a gente sempre traz aqui alguns dados importantes da evolução dos números do fundo. Então o IPO dele foi lá R$10, ele provavelmente aí para chegar a R$10 de novo vai demorar, vai suar, tá? Mas vamos lá, né? A esperança é a última que morre. Em 2021 ele foi negociado aí a R$6 e evoluiu para R$9 no final de 2023, né? Hoje está um pouco menos aí do que isso. Em relação ao seu preço sobre valor patrimonial, saindo de peraí, vamos voltar. Saiu de 0,86 aqui em 2021, 0,99 final de 2023 e agora 0,94. Mais o que é importante, ó, acumulado por cota no ano de 2022, 0,87 centavos, 2023, 0,90 centavos aqui em 2023. Quando a gente vem aqui para distribuição, aí sim, a distribuição mensal, a gente hoje está estabilizado em 0,075. Evolução do fundo, tabela de rentabilidade. A gente vê aqui, ó, variação de janeiro, né, um pancadão, 6,52 em dezembro também, né, 5,93. Em 2022, 11,8%, 2023, 19,23%, uma baita valorização. Que evolução dele frente aos principais índices, tanto o IFIX, tanto o CDI, e aqui a evolução sobre o valor de mercado e o preço sobre valor patrimonial do fundo. Saindo daqui agora, vamos entrar de fato para o relatório gerencial para destrinchar tudo isso aqui. Vamos destrinchar tudo isso aqui, o meu carioquês surgindo aqui novamente.
Vamos lá então. Distribuição. Eu gosto de trazer sempre a estratégia, mas a gente deixa a estratégia no final, porque a gente já falou sobre ela, né? Sobre ela. Ele segue praticamente o índice Suno 30. Então a estratégia é aquela estabelecida lá no índice. Claro, né? Ele, como é um fundo ativo, ele consegue ter uma margem de manobra e ele não precisa, né, estar 100% preso ao índice. Então ele consegue ter uma gestão um pouco mais ativa em relação ao índice. Distribuição de 0,075, totalizando dividendo de 10,91, número de cotistas crescendo, batendo 131, valor da cota 8,78 centavos, R$ 8,78 e a cota no mercado R$ 8,25. Como falamos aí, um leve desconto. Aqui a gente tem aquele panorama macro que o gestor ele sempre gosta de trazer, falando aqui sobre o Fed, né? Então, em relação aos cortes da taxa de juros americana, a manutenção dessa taxa e deve permanecer aí estável aí para o próximo ano. Falando também sobre um cenário econômico, sugiro a leitura aqui de vocês também para entender como, né, está o Brasil e quais são as perspectivas para 2024 do cenário doméstico. Falando também do Banco Central do Brasil, que deve manter também, né, a sequência de corte de uma forma mais gradual. O mercado queria que isso aí acelerasse de uma vez só, né, para a gente ter aí uma política menos contracionista e mais expansionista, mas não é o que a gente aí vai vendo e não é a nossa expectativa real, né? Então ele fala também que ao longo do mês observamos, né, então em relação à baita valorização de novembro do Ibovespa, 12,5%, né, e o mercado de FIX sempre mantendo aquele banho-maria, né, não dá um pancadão para cima nem para baixo, mas deixa os seus cotistas mais tranquilos, né, mais pé no chão em relação à volatilidade. Então 0,66%. Para o ano de 2024 aqui, as expectativas, né, em relação ao CDI, então ele fala, né, aqui que os fundos de recebíveis, né, lembrando que isso aqui é um fundo de fundo, então ele tem aquelas estratégias, né, bem definidas, as duas que existem, o ganho de capital e também os dividendos. Ele recebe os dividendos e distribui aí para os seus cotistas. A expectativa do fundo aqui é que os fundos de recebíveis eles vão ter um maior desconto, já estão com maior desconto, então o fundo ele já traz essa estratégia de posicionamento nos fundos de recebíveis para também angariar aí um ganho de capital para frente e rentabilizar mais o fundo, né? Então a gente tem essa gestão ativa, lembra que a gente conversou sobre ela. Então, no mês, a gestão voltou a buscar resultados adicionais com a gestão ativa e realização de ganho de capital. A gente vai ver um pouco mais aqui para baixo. E aqui fala da distribuição, mais uma vez aí, do fundo, tá? Relação desempenho do fundo, 130 mil cotistas distribuídos em quase 80% dos municípios do Brasil, né? Não sei se serve muito para muita coisa, né? A gente saber que está distribuído no Brasil inteiro, talvez é para a gente ver a evolução do mercado de fundos imobiliários, né? Então, enfim, mas isso aqui é importante, né? Então, crescimento aí no número de cotistas do fundo, né? Aqui a gente vê também é muito importante a liquidez do fundo, então é bem interessante também, tá? E aqui a distribuição no número de cotistas, né? Lá no Rio de Janeiro, São Paulo, aí mantendo sempre os maiores números aí em relação ao fundo. Crescimento de, em média, 7,82% desde janeiro de 2021 em relação ao número de cotistas. E aqui a alocação, né, do fundo. Então você vê, né, praticamente aqui, ó, uma carteira lá muito bem definida, né? Uma carteira de, né, ter todos esses ativos aqui na carteira. Se você fosse ter todos esses ativos aqui na carteira, dá um trabalho de acompanhar. Então, a gente vê aí que o fundo ele está, né, de certa forma bem posicionado. A gente tem umas jabuticabas aqui, né, mais, né, um HCTR, a gente tem um DEVA 11 aqui, mas enfim, né, o gestor sabe o que faz. Seguindo, a gente já tem a diversificação por setor, diversificação setorial, 32% ali posicionado em papel, diversificação por classe de ativos, né, então cotas, então fundo de fundo, cotas de outro FII, e depois a gente tem o caixa aqui na renda fixa. Sobre a tese base aí da criação do fundo, então ele fala aqui, né, que segue o Suno 30, mas ao mesmo tempo ele mantém essa liberdade em relação à gestão, de fazer essa gestão ativa também. Mostra o comparativo entre o fundo, a performance do fundo e a performance do índice, né? Então ele fala aqui que essa gestão ativa ela traz ganhos aí para o fundo em si, né? Não seguindo a risca ali o Suno 30, né?
Tem pessoas que questionam, outros não, enfim, cabe cada um, cada investidor, você que está aí do outro lado construindo o seu patrimônio, né, tomar aí um partido, né? E aí, é bom ou não é? Faz sentido ou não ter esse fundo aqui na carteira? Cada um tem os seus critérios aí para a seleção dos ativos que vão compor a sua carteira. Mas é um fundo que é interessante para quem quer já iniciar com uma boa diversificação na sua carteira, sem ter que comprar aí dezenas, né, de fundos imobiliários. Quem não tem muita grana, né? Poxa, se você tem 10 reais, você consegue comprar isso aqui e já ter aí mais de 30 fundos imobiliários na carteira. Em relação à distribuição do fundo, né, então a comparação aí, os rendimentos e o dividend yield, né? Aqui, né, sobre o ganho de capital, a gente vê que o fundo desde julho, né, outubro foi um mês fora da curva, mas desde julho mantendo um certo ganho de capital. Com isso, né, ele melhora a sua distribuição, não só a sua distribuição, porque ela já vem se mantendo, mas ele melhora aí o seu patamar de captação e, consequentemente, mantendo uma boa verba, uma verba razoável na sua reserva de lucros, né? Quando precisa ser utilizada, ela é utilizada, né? Então a gente tem os ajustes aqui na distribuição que vai para a reserva de lucro do fundo. Então aqui fica de uma forma gráfica, ó, mais visual, né, em relação aqui ao ganho de capital em laranjinha aqui do fundo, ó, desde junho, julho, agosto, né, outubro aqui foi um mês fora da curva, mas ele vem mantendo um ganho de capital em relação aos fundos. Alguns detalhes aqui sobre a performance do fundo e os próximos passos, né, mas basicamente os próximos passos é continuar seguindo aí o Suno 30. Então sobre o Suno 30, né, lembrando aí que ele é um índice. Esse índice ele respeita alguns critérios objetivos, que nesse caso basicamente são 4. O fundo, o índice, né? O índice, quais são os critérios do índice Suno 30? O fundo deverá fazer parte da composição do IFIX, ou seja, o fundo que ele investe. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, então fundos de fundos não entram no Suno 30. O fundo não poderá ser um fundo monoativo e, por fim, o fundo deverá ter dividend yield maior do que 0 nos últimos 12 meses. Então, essas são as regras objetivas que segue o Suno 30. O KISO 11 acompanha essas regras, lembrando sempre que tem aquele jogo de cintura da gestão ativa, mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, chegou o seu momento de se inscrever no canal. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.